Em certa medida, inclusive, impactou o Ibovespa, que fechou com um novo recorde. E é por isso que o Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money, nosso parceiro aqui de Novo Dia, está por aqui hoje com a honra de recebê-lo no estúdio. Tudo bom, Gilvan? Bom dia. Muito bom dia, que alegria que estar aqui na sua companhia para falar um dado histórico, né? Demorou 18 anos para isso acontecer, para o Ibovespa conseguir a marca de 198 mil pontos. Inclusive, temos os dados aqui no telão, Gilvan, 198 mil pontos, marca histórica do Ibovespa, como o Gilvan coloca para a gente. E tivemos o dólar também fechando abaixo de R$5, algo que não víamos há 2 anos. Primeiro, o quanto que o fator guerra pode pesar, principalmente no desempenho do Ibovespa? E o que explica esse movimento do dólar? É a valorização do real ou a desvalorização do dólar perante o mercado internacional? Carol, que é a introdução muito feliz do ponto de vista do que está fazendo esse movimento, né? Porque quando nós presenciamos os investidores, eles ficam muito apreensivos por uma questão de, olha, tem risco, tem volatilidade, tem incerteza. Por que o mercado de ações do Brasil está valorizando tanto? Muito bem, nos últimos anos nós tínhamos várias questões sobre como era a composição do Ibovespa, com mais das suas 80 empresas, e ele tinha uma grande participação de empresas de commodities e petrolíferos, destaque o Petrobras, que tem mais de 10% do índice. Quando a gente coloca as outras empresas que participam disso, direto ou indiretamente, a gente acaba sendo beneficiado pelo nosso mercado ser muito, a nossa composição de índice tem muito commodities e o petróleo está subindo com um barril acima de $100. Então, nesse cenário de um barril de petróleo acima de $100, o mercado de ações do Brasil consegue capturar isso. A gente tem essa alta de mais de 23% no ano. 10ª alta seguida do Ibovespa. 10ª alta seguida. O valor financeiro foi 42% acima da média, foi de 26 bilhões, um número muito representativo. Você vê que os investidores estão colocando capital, porque a gente tem uma segunda questão. Existe um índice de commodities, que são aquelas questões de soja, minério, algodão, todas as grandes commodities que participam, e esse índice subiu mais de 20%. E uma das poucas bolsas de valores pelo mundo que consegue capturar isso é o Ibovespa. Então, os investidores internacionais estão colocando dinheiro. Do ponto de vista do dólar, é um movimento, Carol, muito interessante, que começou na gestão no segundo mandato do governo Trump, que é, olha, nossa ideia é deixar o dólar cada vez mais baixo para favorecer nossas exportações e importações. Com o dólar apreciado, ele tinha uma diferença que ele não conseguia ter vantagem competitiva. E essa foi a estratégia que muitos anos ele falou no seu primeiro governo, que era da China. A China tinha uma ideia de ter o dólar muito desvalorizado, a sua moeda muito desvalorizada, para ele conseguir ter uma balança favorável. Então, o dólar, na expectativa de alguns gestores, um muito famoso aqui de São Paulo, da Faria Lima, ele fala que o dólar pode chegar a incríveis 4,40. E é possível, Gilvan? O que vai favorecendo essa possibilidade? Olha, esses conflitos, de uma maneira indireta, começam a contribuir. A ideia de um dólar, do presidente dos Estados Unidos, junto com os seus membros do Fed, falarem sobre isso, e um plano de tornar os Estados Unidos cada vez mais forte internamente. Então, são as ideias que estão circulando por aí e a gente vai acompanhando aqui. E até aproveitando, Gilvan, quando a gente olha a disparada do petróleo, isso mexe com a inflação. Ao mesmo tempo, um dólar abaixo de R$5 pode nos ajudar nessa balança. Para que lado a gente está pendendo? A nossa ideia desse choque global de oferta de energia, que já está impactando. Ontem saiu o IPCA, nós comentamos, ele já veio com uma diferença muito brutal. Isso pende um pouquinho para equalizar, porque se você tivesse, por exemplo, o dólar subindo, com o custo das famílias subindo e os juros altos, nós teríamos grandes complicações. Então, no lado do dólar mais baixo, isso favorece de uma maneira positiva. Ontem a gente conversava com o Gilvan Bueno sobre o Boletim Focus, que apontava mais uma vez essa projeção de alta da inflação. E é um assunto que a gente vai abordar com mais detalhes em instantes com o Gilvan, porque isso também mexe com o endividamento das famílias brasileiras. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa mais. Gilvan. Obrigado, até já. Até já.